presidente. Bom, começo parabenizando a colega vereadora, colega de bancada, Rose Frigieri, pela proposição desse requerimento de informações sobre a modalidade da educação de jovens e adultos. Parabéns, vereadora Rose, e, de fato, esse é um tema muito importante. E eu, que fui presidente do Conselho Municipal de Educação, quero trazer alguns elementos para essa discussão que talvez muitos dos colegas e das pessoas que nos acompanham não temos. A nossa legislação e a nossa LDB, elas preconizam que o acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio, ele pode ocorrer às pessoas que não estiveram matriculados e matriculadas na idade adequada. A LDB estabelece que o acesso à modalidade EJA para o ensino fundamental é a partir dos 16 anos e para o ensino médio é a partir dos 18 anos. Ocorre que Caxias, sendo um sistema municipal de ensino, no passado, o Conselho Municipal de Educação entendeu, por conta da discussão que tinha, que o acesso à EJA nas escolas de ensino fundamental, ela se dá a partir dos 18 anos. Então, vejam, a Constituição estabelece o acesso a partir dos 16, que é para quem, né, não acessou ao ensino fundamental a partir dos 16. Só que o nosso Conselho Municipal de Educação diz que só pode acessar o ensino fundamental nas escolas municipais a partir dos 18. Então, isso já restringe um público bastante significativo. E eu não estou entrando aqui no mérito da discussão pedagógica, a vereadora Rose, que é colega professora municipal, de quando nós tínhamos muitas escolas com a EJA, de alunos que eram, vereador Rafael, e que não, a EJA não deveria ser dessa forma também. Não pode ser o problema, os alunos problemas do diurno, botar no noturno na EJA. Não, EJA não é para isso. Né? Tem que resolver no diurno. Não pode ser um depósito, entre aspas, de alunos problemas, entre aspas. Mas tem uma função pedagógica para aquele morador lá do Planalto Rio Branco, para aquele morador, né, dos bairros mais distantes da cidade que não conseguem vir para o centro, poder concluir o seu ensino fundamental. Porque é isso que acontece. Mas, com essas ações e com o que essa casa aprovou, inclusive, nós acabamos... a EJA, a modalidade EJA, foi se tornando inviabilizada. Eu lembro, quando eu entrei no município, nós tínhamos dezenas de escolas com a modalidade EJA, no que nós chamamos de totalidades, com uma proposta pedagógica que foi construída há décadas por colegas professores, direções, funcionários e comunidade escolar. Só que da forma como está hoje, e o canto da sereia à época é de que haveria ônibus para os estudantes da modalidade EJA. Onde é que estão esses ônibus? Porque eu não vi esses ônibus. Tem ônibus lá no Luciano Corsetti para trazer os alunos do Luciano Corsetti para o centro ou para as outras escolas? Não tem. Então, é lógico que não vai ter procura. Enquanto isso, eu que circulo os bairros mais distantes da cidade, vejo um monte de mãe e pai de família que não concluiu o ensino fundamental. E que me dizem, bom, vereador, se tivesse a EJA lá no Leonor Rosa, né, no Rosário de São Francisco, bem lembrado, a região dos Charqueadas, vocês acham que uma mãe de família vai sair do Rosário 2 às 6 da noite para vir até uma escola da região central? Não vai vir. Então é isso, essas perguntas são de fundamental importância, nós vamos cobrar. Eu defendo a modalidade EJA, é lógico que ela precisa se adaptar, tem que melhorar. E aí a gente falava que, porque tem escola com evasão. Mas é lógico, já tem evasão no ensino regular, que muitas vezes o Conselho Tutelar, o Ministério Público e a mantenedora não vão atrás desses alunos que está na EJA, que é de pessoas adultas, que não tem a obrigatoriedade ali de estar estudando. Então, é importante, vamos discutir para que a EJA volte a ser forte e atender o que ela precisa. Vereadora Gladys, seu à parte. Vereador Lucas, não, eu queria só complementar que eu realmente estive lá na escola Rosário de São Francisco, juntamente com a secretária. A gente argumentou de todas as formas para não tirar de lá, porque, bem como vocês falaram, existem trabalhadores que eles chegavam alguns minutos atrasados. E aí conseguiu entrar na sala de aula. Com o transporte não vai ficar esperando. Então, ficava inviável estudar.
e aí eles desistiram. Foi muito triste e eu votarei favorável, né, no momento, porque acho que precisa melhorar, sim. Obrigado, vereadora Gladys. Era isso, presidente, no momento oportuno.